Olá, pessoal. Vamos então para mais uma aula na nossa disciplina de orientação e projetos para a infância. Bom, nós estivemos nessa terceira unidade estudando sobre projetos. Como nós falamos na nossa primeira aula dessa unidade, que daríamos algumas sugestões, algumas dicas de como trabalhar esses projetos na educação infantil e fazer uma aula assim mais dinâmica, uma aula mais acolhedora, onde nós estaríamos realmente refletindo essa prática, né, na educação infantil. Bom, para iniciar, nós faremos uma pequena análise de um livro, né, que a nossa apostila vem nos indicando. Ele vem intitulado As 100 Linguagens da Criança, a abordagem de Reggio Emílio na educação da primeira infância. Reggio Emílio é uma região da Itália, né? uma província, um município da Itália, onde as escolas municipais adotam essa técnica e é muito bem sucedida. Eles trabalham através de projetos, né? E ele é fruto da experiência vivida, né, por educadores americanos em escolas municipais ali na Itália. Bom, ela vai trazer assim, umas concepções educativas e de vivências pedagógicas de crianças na faixa etária de entre 0 e 6 anos de idade. Então, os bebezinhos, com menos de um aninho, né, os bebês de meses até 6 anos de idade, é fruto de estudo, de pesquisa dessas práticas de trabalho por projetos ali em Reggio Emílio. Bom, eles intitulam como currículo emergente. Se você olhar na sua apostila, está lá, e falando sobre o currículo emergente. Nesse currículo emergente de Reggio, o planejamento ele é um método de trabalho no qual os professores estabelecem os objetivos gerais, mas não os específicos, e sim as hipóteses ali que possam ocorrer. Justamente por quê? Porque esses objetivos específicos, eles são construídos no andamento dessas aulas. Então, tem um objetivo que é geral, e no decorrer ali da conversa, da dinâmica, das curiosidades que vão surgindo também alguns objetivos mais específicos, né? Eles são, no entanto, flexíveis, eles são adaptados aos interesses e às necessidades dessas crianças. Por isso, ele é designado no decorrer, tá? O currículo emergente ele está vinculado ao construtivismo social. E o que é isso, né? Nessa abordagem parte-se do pressuposto de que a criança é forte, a criança é rica e ela é poderosa. Ela é forte porque ela pode desenvolver os trabalhos que nós denominamos difíceis para que a criança na primeira infância desenvolva. Ela é forte, ela é capaz, né? Ela é rica porque ela vem também trazendo ali uma gama de conhecimentos, né? Ela não vem crua, né? Ela é rica de conhecimentos também e ela é poderosa, ela pode, ela consegue, certo? Ela é um sujeito com direitos, não apenas com necessidades. Então, essa visão que a gente tem da educação infantil de crianças muito dependentes, de crianças que não conseguem avançar, de que não conseguem pôr um projeto em andamento, isso não é real, tá bom? Eles têm potencial, eles têm desejos, têm curiosidades, que é muito bom para desenvolver projetos. É através dessas curiosidades que nós vamos atrás da pesquisa. Então, essas crianças, elas são dotadas dessas qualidades. É dessa concepção, né, que as crianças partem, dessa concepção de criança, que eles partem para o planejamento e desenvolvimento do trabalho. Então, tem essa visão do que a criança é capaz e é daí que eu vou partir para o meu planejamento, certo?
Então eu preciso ter a visão correta do que eu entendo acerca dessas crianças para que eu desenvolva um excelente planejamento. O papel do professor no currículo emergente e construtivismo social é o seguinte: é mais escuta do que fala. Vai fazendo um paralelo com o que acontece no nosso dia a dia agora. Quem fala mais, a criança ou o professor? A gente já parte da reflexão daí. No currículo emergente, no construtivismo social, quem fala mais é o aluno e o professor escuta mais do que fala. O professor também ele fica atento às manifestações, aos movimentos do grupo, às hipóteses que vão surgindo de variados assuntos. Por exemplo, a visão que uma criança tem de determinada coisa não é a mesma que a outra tem. Dali vai partindo as hipóteses, as perguntas, né? Na nossa apostila nós teremos alguns exemplos. Por que a abelha faz mel? Como que faz mel? A partir dessa pergunta, nós podemos então desenvolver pesquisas e projetos das quais as crianças são capazes de liderar essas pesquisas e ir atrás dessas descobertas. E aí, o que o professor faz? Ele não dá a resposta, mas ele ouve as hipóteses, né? Essas respostas prontas e automáticas deixam as crianças com a curiosidade pouco aguçada. Então, se a criança levantou um questionamento, por que a abelha dá mel? Você devolve a pergunta, por quê? Por que você acha que a abelha dá mel? E ela vai levantar as hipóteses. Porque ela come muito açúcar? Porque ela vai levantando as hipóteses. Dessas hipóteses, nós levamos a criança à pesquisa. Ela vai descobrir a resposta, certo? Nós vamos deixar que ela pense nas hipóteses e que ela ache a solução para essas hipóteses levantadas pelo grupo, né? Cada um vai dar uma ideia daquilo ali. Dá importância ao inesperado. O professor dá importância ao inesperado, ele incentiva, chama a atenção das crianças para qualquer fato surgido espontaneamente e dá a eles a conotação de surpresa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo quando eu dava aula para os meninos de 4º ano, 5º ano, e a professora do jardim, ela teve uma atitude que eu achei assim terrível, eu fiquei chocada. Por quê? Na calçada para a parede, onde faz aquele buraquinho, nasceu uma florzinha. Ali não tinha terra. Olha como a criança foi audaciosa ao perceber isso e falar. Então tinha a calçada e o furinho, né, da parede para a sala de aula. Ali nasceu uma florzinha. E a criança baixou, curiosa, e falou, olha onde nasceu uma florzinha. E a professora virou e falou assim, para de ser bobo, menino, você nunca viu uma flor? Ela matou a curiosidade desse aluno. Nesse momento, o que essa professora deveria ter feito, gente? Ela deveria ter pego toda a turma, colocado ali do lado, em volta daquela florzinha e falado, gente, olha que curioso, como foi que nasceu essa florzinha? Então, observa que para a criança foi uma grande curiosidade. E ver flores é até um hábito, mas nós não estamos habituados a ver flor nascer no chão. Então, qual a curiosidade daquela criança? Onde nasceu essa flor? Isso, gente, é que nós dar importância ao inesperado. Isso é incentivar, isso é chamar a atenção dessas crianças para esse fato que foi surgido espontaneamente. Dali poderia ter surgido o que? Um projeto. Entenderam? Então, o professor tem que valorizar as descobertas das crianças. O professor ele não considera desperdício de tempo que se dá à criança para observar o novo ou o velho. A criança que passa um longo tempo observando a flor, por exemplo,
ele passa tempo observando um inseto, enchendo, esvaziando um recipiente e não é interrompida para fazer outra atividade, ele vai ter muito mais descobertas do que o aluno nas suas atividades. Então, nós temos que dar tempo de que os alunos cheguem às soluções das hipóteses levantadas. Quando eu passo um recipiente mais fino para um recipiente mais grosso, parece que essa água diminui. E eu tenho que deixar a criança ver, é a mesma quantidade de água? Por que ele ficou menor? Por que ele ficou maior? E dessas coisas, gente, as crianças vão automaticamente aprendendo, chegando às respostas, tá? Para viabilizar o trabalho, é preciso cuidados com planejamento e com a organização dos seguintes itens, certo? Para que esse trabalho seja viável, para que o meu planejamento seja impecável. Eu tenho que prestar atenção a alguns itens. Trabalho em equipe. Quando eu trabalho em equipe, eu aprendo mais, porque eu estou ali fazendo uma troca de vivências, de conhecimentos, de culturas, de bagagens. Então, o trabalho ele realmente precisa ser em equipe. Participação de quem? Da escola, da família, da comunidade, né? Ali acontece uma participação e uma gestão social. Eu fiz estágio em um CEMEI, onde as crianças passeavam fora da escola, ao redor ali da escola. Então, a vizinhança conhecia aquelas crianças andando, vendo o ambiente, andando ali nas calçadas e depois voltando para a escola. E esse é um processo de aprendizagem, onde a comunidade está participando ativamente da educação dessa criança. O ambiente, né? O ambiente, a arquitetura, o espaço, os níveis. É preciso ter ambientes para que essas crianças desenvolvam projetos. E atividades que envolvam as crianças, gente. Há atividades que envolvam as crianças. Elas precisam ser envolvidas no total, na totalidade. Nós não podemos viver daquele método de agora é hora de lavar a mão, agora é hora do lanche, agora é hora da lição, porque o todo ali escolar vai envolvendo essa criança e é importante ela ser envolvida para que haja ali aprendizagem. Para ilustrar como é possível desenvolver um currículo emergente, o livro ele vai apresentar o que nós chamamos de projeto multidão. Dentro desse projeto multidão, os educadores eles pediram que as crianças levassem uma caixa para as férias delas, as férias escolares, né? E nela eles trouxessem ali lembranças dos lugares onde eles foram. Mas ao contrário do que se esperava, quando um menino conta que passeava em uma rua com uma multidão de gente, percebe-se que a palavra ela gerou agitação naquelas crianças ali, né? Por que desenvolveu esse projeto? Ele foi desenvolvido em torno desse conceito, ou seja, houve uma mudança grande entre o que se objetivava e o que ocorreu de fato. Qual que era o objetivo? Trazer as caixas, mostrar o que eles colheram dessas férias de curioso, de legal, e de repente a palavra multidão que o aluno usou causou muito mais frisson do que o que eles haviam planejado. E aí surgiu então um projeto. Observa como que surgem os projetos, tá certo? De acordo com o livro, são 6 as lições que pode-se aprender com o trabalho de Reggio Emília. Primeiro, as crianças e os adultos trabalham juntos nos projetos. Eles aprendem juntos, eles agregam conhecimentos juntos, né? Não há menosprezo ao conhecimento e às sugestões das crianças. Os assuntos eles são estudados em toda a profundidade possível. Quando a professora falou, larga de ser bobo, menino, você nunca viu uma flor? Ela está menosprezando o conhecimento daquele aluno, ou o projeto, ou o trabalho, né? Menosprezando o conhecimento dele. Para ele, a flor dava na terra, não dava ali.
Então, nós jamais podemos menosprezar essas crianças, tá bom? O trabalho delas, a dificuldade, a força que ele usou, tá bom? Em segundo lugar, o uso de desenhos, tá? Com base nas discussões, ele provoca interesse nas crianças, porque cada um vai desenhar a visão que teve, vai desenhar com o traço que tem, do jeito que ele costuma trabalhar. Então, o que acontece? Ao observarem os próprios desenhos, as crianças elas são capazes de perceber as informações do projeto estudado e de como elas estão explícitas em seus registros. É assim conosco também. Se nós fizermos um desenho, um gráfico, alguma coisa, nós vamos entender quando nós olharmos. Se outra pessoa olhar, talvez não entenda, mas nós entenderemos, certo? É uma forma de leitura bastante interessante e apropriada às crianças que ainda não se alfabetizaram. Elas podem se comunicar através dos desenhos que elas produzem. Terceiro lugar, a representação realística não inibe o desejo pela expressão abstrata e criativa, ou seja, o fato das crianças usarem o desenho ou outras formas de linguagem para expressar ideias e pensamentos reais, concretas, relacionadas ao assunto estudado, não inibe o seu desejo de criar livre e artisticamente. Então, ele precisa ter essa liberdade, tá bom? Nada de falar que a folha é verde, porque uma vez na escola também aconteceu comigo, muito interessante, que no outono caem as folhas amarelas. E a criança do primeiro aninho pegou e ficou curioso, falou, tem folha amarela. Ou seja, a vida inteira falaram para ele que a folha é verde, mas tem folha amarela. E é verdade isso, gente. Então, a criação livre da criança precisa ser respeitada, tá? Porque de todo ela não está sem razão, não. Tem folha amarela, tá bom? O quarto, o relacionamento entre o professor e os alunos é enriquecido com a utilização de projetos no trabalho pedagógico. Os assuntos tratados são profundos e especiais para todos e não apenas amenidades como orientar os alunos para a higiene, para o lanche, para a hora da atividade. Então, aqui esse relacionamento ele é muito mais enriquecido quando nós estamos aprendendo juntos. Porque você pode acreditar, os professores aprendem muito com as crianças. Então, vamos deixar esse relacionamento falar, tá certo? Em quinto lugar, o trabalho da criança é encarado com seriedade. O professor não faz elogios vazios e comentários desatentos às produções das crianças, gente. Muito pelo contrário. Você tem que elogiar, fazendo essas crianças se sentir capaz de realizar o que ela está realizando, tá? Você observa o trabalho com muita atenção, você elogia o traço, você elogia a forma, como ele utilizou para fazer e fala que ele conseguiu atingir o resultado previsto, tá bom? Interessa-se pelo fato. Em sexto lugar, o modelo educacional está baseado em relacionamentos comunitários. O que isso significa? O relacionamento com a comunidade, tanto a comunidade escolar como a comunidade em volta ali da escola, e o relacionamento com todos. Todos contribuem pedagogicamente para que o conhecimento, para que o aprendizado dessa criança seja alcançado, tá certo? E o trabalho desenvolvido nas escolas de Reggio Emílio, ele serve de modelo não para ser seguido como um guia para nós. Por quê? Vocês conhecem, vocês podem falar para mim de alguma escola que trabalha desse jeito aqui no Brasil? Eu conheço aqui no Brasil, depois a gente pode até falar. Mas você conhece no seu município, no seu estado, alguma escola que trabalha dessa forma? Esse livro, ele serve não como guia, porque quando nós formos trabalhar, vocês verão que o trabalho
um pouquinho engessado, é uma forma muito mecanizada de trabalhar. Mas ele abre horizontes, porque a realidade de Reggio Emílio não é a mesma realidade de Gurupi, de Palmas, do Sul. Então, nós temos uma realidade muito diferente. Mas para que serve, então, eu estudar um livro como esse se aqui não será aplicado? Eu posso aplicar, sim. Tenho variadas formas que eu posso aplicar essas sugestões na nossa sala de aula. E ele vem também para quê? Provocar reflexões. Gente, é a partir daí que eu posso levantar um tema de projeto. Para quê? Para que nós possamos aprender a trabalhar de forma interdisciplinar, para que nós possamos aprender a trabalhar de forma diferente do usual, do que está sendo comumente utilizado em planejamentos de escolas. E eu, levantando essas reflexões, eu estarei contribuindo para a comunidade acadêmica, para as escolas, para as instituições de educação infantil do meu município e assim por diante. Então, é por isso que o livro ele oferece alguns lembretes a nós, professores, né? Que deseja desenvolver projetos e que deseja ter um planejamento eficaz e um trabalho que faça realmente a diferença. Pense em termos de reconhecimento, né? E não somente de planejamento. Use pequenos grupos de 2 a 6 crianças no trabalho com projetos, porque você trabalhando em grupos, você facilita o seu trabalho, né? Dê liberdade a temas distantes dessa experiência cotidiana, né? Nós podemos dar essa liberdade de temas, porque de repente um aluno pode falar, vamos falar de agora, por exemplo, da Covid. Começou na China, mas aonde que é a China? Nós podemos desenvolver um projeto e trabalhar com eles. Vamos supor que nós estivéssemos em sala de aula e estivéssemos aqui falando que esse problema começou na China. Ele pode, então, desenvolver um projeto, buscar aonde que é esse país, o tamanho dele em relação ao tamanho do nosso país e assim por diante. Dê liberdade, né, a esses temas. E desafie as crianças a fazerem algo grande e complicado. Se a criança olha para o trabalho e fala, é difícil, e a gente fala, não é difícil não, é fácil. Fácil para mim, que já passei por todo o processo. Para ele é difícil. E não custa nada nós reconhecermos que realmente há uma dificuldade, mas que ele é forte, ele é rico, ele é capaz de chegar a esse resultado. Isso depende de nós para estarmos ali estimulando os nossos alunos. Não evite temas emocionalmente carregados. Brumadinho, não precisamos evitar, nós precisamos falar. Quando aconteceu o ato em Brumadinho, nós fizemos orações em sala de aula, ficamos tristes, os alunos vieram falando que crianças morreram, animais morreram, e nós não precisamos evitar esses assuntos, porque eles precisam ser tratados. E agora, em época de pandemia, quando nós voltarmos, como explicar a utilização das máscaras? Nós temos que abordar temas emocionalmente carregados, certo? Apresente o projeto como uma necessidade a ser exibida e comentada, né? As crianças precisam mostrar, ver o que o outro trouxe, o que o outro fez, para assim, então, nós desenvolvermos projetos. Esteja preparado para qualquer coisa, qualquer assunto, e aprenda a debater possibilidades, tá certo? Preveja de que maneira o conteúdo acadêmico pode surgir naturalmente. Quando eu falar, mas eu vou deixar o currículo e trabalhar um projeto, não. Nós vamos trabalhar o currículo juntamente com o projeto. Isso é uma forma interdisciplinar de trabalhar. Então, qual é a maneira que eu posso colocar esse conteúdo acadêmico naturalmente dentro do projeto que eu estou trabalhando? Se eu estou falando da China, eu posso colocar conhecimentos ali dentro
que eu posso trabalhar matemática, eu posso trabalhar natureza e sociedade, eu posso trabalhar a escrita, a oralidade, tudo dentro desse mesmo projeto. E assim vai, tá certo? Fica aqui a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Compartilhe as suas curiosidades na nossa aula de hoje à noite, as suas dúvidas acerca de trabalhos com projetos. Eu só posso garantir para você que é um trabalho muito rico e que vale a pena você aprofundar os seus conhecimentos acerca de trabalhos com projetos. Boa aula para vocês, bons estudos e fiquem com Deus. Até mais.